Bom dia, pessoal. Tô de volta. Ontem, com a entrada de Mercúrio no seu movimento retrógrado, aconteceram alguns bugs tecnológicos com os meus equipamentos. Tava num processo de mudança de câmera e o negócio não deu certo. Aí eu fui na loja, voltei e tava errado. Blá, blá, blá. Aquela lambança toda que é bem típica de Mercúrio retrógrado. E só que no final das contas, a gente teve episódios muito mais importantes ontem, hein? É muito curioso a gente se dar conta de quando os planetas iniciam seus movimentos retrógrados, como eles impactam na vida da gente, né? Os primeiros dias são muito decisivos. Quando da retrogradação de Plutão, o ministro Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça no Brasil. Ontem a gente teve o ministro da Educação, Abraham Weintraub, saindo do ministério e o Fabrício Queiroz aparecendo. Então é muita coisa para um Mercúrio retrógrado só. Na verdade, não é só isso que está acontecendo. Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. São vários episódios que vão agravando os dias. Os dias estão se tornando cada vez mais tensos. A gente está num momento meio ápice importante e é disso que a gente vai falar hoje, envolvendo o eclipse, retrógrados, mudança de temporada, tudo junto ao mesmo tempo agora. Então a gente começa por onde? A gente começa justamente por Mercúrio retrógrado, que é um período de reavaliação, de reconsideração de sobre uma série de questões, mas que geralmente os planetas em retrogradação trazem para a gente essa perspectiva meio caótica, justamente porque você está voltando e reavaliando e reconsiderando uma série de questões. O ponto é, estamos não apenas agora com Mercúrio retrógrado, mas vários outros planetas, entre eles Vênus, Júpiter, Saturno e Plutão. Então tem muita coisa, tudo está sendo reavaliado neste momento, de maneira que é muito difícil a gente imaginar decisões definitivas, de longo prazo para esse período. A gente vai ter planetas retrógrados até outubro de 2020, então é um longo período de reavaliação profunda em várias áreas da vida da gente. Além disso, a gente tem uma mudança de temporada. Nós estávamos vivendo, mas antes disso é importante que se diga, que a astrologia é referenciada no hemisfério norte. Então nós seguimos as estações e os referenciais simbólicos do hemisfério norte. Acabamos de passar pela primavera, embora estejamos aqui no Brasil, no hemisfério sul, entrando no inverno, está um friozinho por aqui. No entanto, a gente está entrando agora dentro do nosso sistema simbólico de narrativas e contações de história, a gente está entrando dentro de um período de verão, onde a gente vai seguir com os signos Câncer, Leão, que é o ápice desse verão, e Virgem, que já vai se despedindo, entrando na próxima estação. A gente entra, o Sol vai estar entrando em Câncer neste sábado, e ele fica, obviamente, uma temporada, um ciclo inteiro de 30 dias, onde a gente muda o tom da situação. Então, nós estávamos vivendo uma fase primaveril, agora a gente vai entrar numa fase veranil. Então, outras histórias vão ser contadas a partir de agora. Câncer é um signo relacionado à família, às nossas origens, ao nosso passado, às nossas memórias, à nossa vida íntima, pessoal, que nos toca profundamente. É um signo de emoções e porque ele é regido pela Lua, ele é um signo de profunda emocionalidade, profunda inconsciência e às vezes a gente entra em processos simbióticos, a gente se entrelaça emocionalmente com algumas coisas que a gente não consegue resolver. Esses são alguns dos aspectos de câncer que podem se tornar mais difíceis nesse período, durante toda essa conjuntura. Por quê? Porque nós estamos desde o ano passado com os planetas mais tensos, mais difíceis, mais desafiadores em cima de Capricórnio e Plutão é o signo, ou melhor, e Câncer é o signo oposto. Então a gente está aqui com a nossa vida íntima, pessoal, nossos problemas, nossas questões que às vezes a gente não conta para ninguém, questões referentes ao passado, dinâmicas de pai e mãe que estão lá atrás e que precisam ser revistas para tudo na vida andar. E em contrapartida, a gente está num outro processo envolvendo planetas que estão em cima de Capricórnio, falando de status quo, de economia, de política, de recessão, de pandemia.
num horizonte não apenas de recessão, mas de depressão econômica. Foi falado sobre isso no Brasil essa semana e outros países também entrando nessa perspectiva. Então a gente fica nesse eixo tenso entre o que acontece lá fora e o que acontece dentro de nós, entre as pressões sociais, políticas e econômicas e entre a maneira como a gente vai se virar para resolver essas questões. Entre as tensões do trabalho, as tensões com a chefia, as tensões com a vida profissional, as nossas escolhas de carreira, não é? Os nossos projetos, e as nossas questões íntimas, a nossa vida familiar, nossa relação com os filhos, nossas relações com os nossos pais, as dificuldades de dentro de casa, problemas alimentares, inclusive, algumas questões relativas a uma profunda emocionalidade, talvez processos depressivos, talvez processos compulsivos com alimentação, porque Lua tem a ver com os processos de nutrição, é quando a gente se nutre. Tem tanta coisa nesse eixo e batendo cabeça e tensionando, é uma forte tensão, que vai se somar ao que eu hoje chamei de eclipse apocalipse. Desculpa, não consegui encontrar uma palavra melhor, ela é muito imagética, porque nada está tão mal que já não possa piorar, né? Pois é, meus amigos, lamento, mas as coisas vão ficar ainda mais tensas porque a gente tem um eclipse no domingo. Como se já não bastasse tudo que a gente está vivendo. Então a gente tem um eclipse aqui solar em Câncer, formando uma forte tensão exatamente nesses eixos. Exatamente nessas questões ambivalentes, antagônicas, opostas enfim, que ficam se friccionando pela tensão e pela diferença entre um polo e outro. Aqui a gente também está falando de patriarcado e sociedade, aqui a gente está falando de casa e feminino e matriarcado. Existe também uma forte tensão relacionada às questões de gênero, às obrigações, aquilo que é de obrigação que a gente tem que fazer, que faz parte do trato social, e aquilo que a gente não quer fazer. A gente está em outras ondas aqui. Então, pinta esse eclipse no domingo, assim, realmente chacoalhando o mundo e as nossas vidas, reverberando de fora para dentro, um macrocosmo tenso, posicionamentos planetários tensos que vão reverberando na vida da gente até a nossa vida mais íntima, nossas sensações. De que maneira a gente passa por um eclipse? A gente passa diante de tamanhas adversidades astrológicas. Esse é um eclipse que talvez a gente tenha muito menos controle, ou muito menos percepção, ou muito menos consciência de como lidar com ele, inclusive porque ele se dá em Câncer, e Câncer sendo um signo lunar, ele está abaixo do limiar da consciência. Então o que tem aqui embaixo de reviravolta e de questões do passado e emocionais sendo reviradas para a gente mexer, para a gente resolver, isso tem a ver não só com as nossas questões do passado, sendo a Lua e Câncer elementos que têm uma forte relação com a nossa memória. Isso tem a ver também com as nossas memórias, não só de infância, mas as nossas memórias familiares, as nossas memórias de grupo e as nossas memórias nacionais. Então, aquilo que nos toca enquanto memória nacional, frustrações nacionais, lembranças de momentos difíceis e desafiadores, mas não só esses, bons momentos que falam dos melhores tempos do Brasil ou de outros países, enfim, está tudo junto e misturado. De que maneira esse eclipse afeta os países e a nós? Nos Estados Unidos é muito curioso porque, como eles são nascidos em 4 de julho, são uma nação canceriana, é possível que este eclipse caia em cheio nos Estados Unidos, promovendo uma série de reviravoltas. Se não me engano, no mapa de Donald Trump também há aspectos muito importantes em Câncer. Então é possível que ele sofra os efeitos de um eclipse solar que tem tudo a ver com grandes reviravoltas, às vezes catástrofes, não é? O que mais que eu posso falar sobre isso? De novo, dentro de uma perspectiva muito inconsciente, onde as coisas acontecem e você às vezes nem se dá muito conta do emaranhado de situações que se acoplaram a essa condição e que realmente nos deixa assim absortos
embasbacados diante das transformações e da rapidez com que tudo tem mudado e tem se transformado. No Brasil, de que maneira isso nos afeta? Há vários astrólogos que trabalham com o mapa do Brasil, nascido em 7 de setembro, somos virginianos. Então, há vários astrólogos que trabalham com o Brasil tendo ascendente em peixes e vários outros que trabalham com o Brasil tendo ascendente em aquário. Eu acho isso tão subjetivo. Em alguns momentos, o Brasil nos parece que tem ascendente em aquário, em outros momentos, em peixes. No entanto, independentemente do horário de nascimento do país, a gente pode trabalhar dentro de uma perspectiva onde, sim, o eclipse toca Câncer, no entanto, ele vai flertar com planetas como Urano, Netuno e Plutão. Ele entra em aspecto desafiador com esses outros planetas. Então, por si só, já é uma big tensão para o Brasil. Está acontecendo muita coisa no país agora, todos nós estamos acompanhando e por conta de todos esses aspectos, é possível que hajam reviravoltas que estão completamente fora do script, coisas que nós não esperávamos, coisas relativas ao passado, questões relativas a famílias, uma família específica que vai entrar nesse cenário de narrativa e de confusão e de reviravolta por conta do eclipse. E o que mais? Aspectos do feminino. Câncer é um signo do feminino, né? Ele é a mulher. Então é possível que hajam mulheres que entrem em cena durante os próximos dias para atar ou desatar nós. Vamos acompanhando. Fora tudo isso que está acontecendo, tem mais um aspecto que é super impactante. Eu escrevi sobre isso hoje de manhã no site, no Instagram e no Facebook. Eu não me lembro a data precisa, mas eu vou deixar para vocês. São algumas semanas em que Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, que é o grandão, o gigantão, o excesso, o exagero, ele vai estar em conjunção perfeita com Plutão, que é deus de morte, renascimento, de profundidade, do submundo, do que morre e renasce. Imagine essa superconjunção. De que maneira a gente pode entender isso? Como um excesso, um crescimento, um exagero, talvez dos aspectos nocivos e difíceis de Plutão, onde a gente tem um agravamento da questão do coronavírus em vários lugares do mundo, no Brasil de uma maneira ainda mais difícil, porque a gente está lidando muito mal com essa história, muito mal, infelizmente, né? Existe a possibilidade de pintar em segundas ondas, a China já está mais ou menos ali quase no oficialmente, e olha que para eles é delicado, né? Oficialmente dizer que eles estão numa segunda onda de coronavírus. Isso pode acontecer em outros lugares do mundo. A gente pode ter de novo, justamente porque a gente está falando desses planetas conjuntos em signos de poder, acessos autoritários, super tiranos, impositivos, né? Júpiter tem a ver com a justiça também, em conjunção com Plutão pode ser medidas arbitrárias da justiça. Há tanto um cosmos para a gente estar falando com relação a esses aspectos. No entanto, eu fico pensando o seguinte, que a gente também tem que falar dos aspectos de luz desses eventos astrais. Plutão tem a ver com morte e renascimento. Muitos de nós estão nesse processo de mergulhar fundo dentro de nós, descobrir aquilo que ficou velho, que precisa ir embora, que precisa dar espaço para o novo, respirar, revigorar, renovar a vida, pensar a vida em outros termos, transformar-se, deixar de ser larva para virar borboleta. Isso tem a ver com Plutão. E com Júpiter, conjunto a Plutão, quem tiver na faceta bacana, boa, bonita, luminosa, vibrando alto com esse Plutão, pode ver essa transformação se dando de uma maneira mais acelerada, mais bonita, mais potente. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria ir conversando com vocês, porque eu queria ouvir de vocês as suas experiências. Eu acho muito rico quando a gente troca aqui no canal perspectivas onde quem está no Canadá fala com a gente, em Portugal, tem muita gente falando com a gente de Portugal, nos Estados Unidos, enfim, em vários lugares do mundo. É interessante perceber como as pessoas sentem esses mesmos movimentos astrais e como isso impacta a realidade em volta delas e dentro delas, das suas experiências pessoais, ok?
Então, meus amigos, é isso que nós temos. A gente vai continuar falando sobre o signo de Câncer, porque o Sol entra amanhã, entra neste sábado, no signo de Câncer. A gente vai estar falando sobre isso no site, no Instagram e no Facebook, em texto. A gente volta com os vídeos na segunda-feira e continua falando também em texto sobre eclipse e outras particularidades, acompanhando as notícias, porque também vai ter muita reviravolta nesse final de semana. Vai ser curioso sair daqui nessa sexta-feira e imaginar o que a gente vai ter para contar na segunda. Vai ser tanta reviravolta. Ufa, vamos comprar um saco de pipoca e ir acompanhando e vendo os desdobramentos disso tudo, ok? Então é isso, eu tinha mais um monte de coisa para falar, mas é sempre uma lista enorme, eu esqueci. Qualquer coisa a gente relembra e recapitula alguma coisa nos textos. Te encontro então no site, no Facebook e no Instagram. Um ótimo final de semana para vocês. Apesar disso tudo, esses eventos também provocam reviravoltas bacanas na vida da gente, não só apocalípticas, tá bom? E é isso, a gente se encontra de novo a partir da segunda-feira. Deixe seus comentários, um beijo, que o céu nos guie, que o amor nos transforme.